e vamos iniciar mais um podcast Mulher Plena. E desta vez com uma mulher incrível, uma mulher extraordinária. Ela é formada em administração, ela tem um trabalho com mulheres há mais de 10 anos e ela tem um grupo extraordinário chamado Mulheres Extraordinárias. Com vocês, Charlene Mafra Colestetti. Olá, Mulher Plenas, tudo bem? É uma grande honra, um grande prazer estar aqui ao lado dessa mulher maravilhosa, Roseli, né? Que é uma amiga que Deus me deu através desse movimento do Grupo das Mulheres Extraordinárias. Então, para mim, é um grande privilégio, Roseli. Meu coração se alegra em ver os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida, através desse projeto que eu sei que vai abençoar, que está abençoando muitas mulheres, né? Levando esperança, levando fé, e eu fico muito feliz de saber que você está no caminho certo que Deus tem te colocado, amiga. Fiquei emocionada. Obrigada, Charlene. Gente, a gente que é mulher sabe o quanto é importante ter o trabalho, né, um trabalho cristão direcionado para nós mulheres. E eu conheci Charlene através da Conferência Extraordinárias, que antes nem era com esse nome, não era, Charlene? Isso mesmo. Era Herdeiras, né? E como foi importante participar, como foi bom ouvir a voz de Deus direcionada para mulheres. E eu tenho certeza que ao longo desses anos, né? São quantos anos de conferência? São 6 anos de conferência, né? Esse ano de 2023 vai ser 6 anos de conferência, né? Mas a gente já vinha realizando um trabalho antes da conferência com as mulheres, né? E tudo começou, posso já começar, Claro. amiga? Tudo começou através de um evento, né, onde eu conheci no Rio de Janeiro. Eu sou casada com um carioca, meu marido maravilhoso, Nilton Gente. Colestetti, né? Então, meu esposo é carioca e a gente se encontrou aqui no Maranhão. E eu fui morar um tempo no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, a gente foi indicada para uma igreja e lá a gente começou a congregar nessa igreja. E lá a gente conheceu um evento que é chamado Herdeira, né, que é um evento que reúne para mais de 20 mil mulheres no Rio de Janeiro. E eu fui nesse evento e, quando eu cheguei lá, eu gostei demais. E eu ficava lembrando de muitas pessoas que poderiam estar comigo naquele momento. E eu digo assim, Roseli, que esse movimento de mulheres, né, esse grupo de mulheres, ele surgiu através assim de um momento de agradecimento a Deus. Porque quando eu fui morar no Rio, eu fui porque eu estava vivendo um tempo bem difícil aqui em São Luís, no trabalho, né? A gente tinha uma empresa. Meu marido teve que voltar para o Rio para trabalhar. E aí eu voltei com ele para lá. E existia assim uma coluna de oração aqui em São Luís por nós, de mulheres amigas que estavam legal. sempre com a gente, ligando, orando, e a gente passando por momentos difíceis, né? Sabe como é que é? Tem dias alegres, tem dias tristes. E eu era alimentada todos os dias por várias pessoas, várias mulheres, inclusive mulheres do interior do Maranhão, A aqui de importância Bacabal, da né? intercessão, né? De você sentir que tem pessoas cuidando de você espiritualmente. Isso mesmo. E aí, quando eu estava naquele momento ali, reunida com aquelas mais de 20 mil mulheres, eu me lembrava muito dessas mulheres. E aí, quando terminou o evento, conversando com meu esposo, ele falou assim: no próximo ano, nós vamos convidar essas mulheres para estar aqui conosco. E aí, no ano seguinte, né, a situação já tinha mudado completamente, a situação financeira. E aí, meu esposo convidou todas essas mulheres, foram 11 mulheres. Uau. A gente tinha um apartamento no Rio e ficamos dentro desse apartamento, essas 11 mulheres, e assim a gente foi para o evento. E a gente começou aí. O grupo das Mulheres Extraordinárias, na verdade, ele começou como uma caravana, Roseli, de viajar para o Rio para participar desse evento, né, que era a Herdeira. E aí, dentro desse movimento em que a gente fazia de ir para o Rio, e como o evento é anual, nós tínhamos um momento mensal de se encontrar justamente com o propósito de fortalecer cada mulher. Era um momento de oração e a gente sempre ia assim, ou na minha casa ou na casa de outra mulher. No caso das 11, né, que foram as 11 primeiras que viajaram.
E cada vez que a gente ia nessa viagem, mais mulheres iam agregando, né? Ia chegando mais mulheres, a gente ia acolhendo. Chegou um período em que a gente começou a ir para o Rio de Janeiro com 70 mulheres daqui de São Luís. A gente ia de avião, ficava em hotel. Todo mundo lá no Rio de Janeiro, na conferência, sabia que existia a caravana das mulheres aqui do Maranhão. E elas ficavam super admiradas de saber que o Maranhão é longe, né? E saber assim, vocês vêm de quê? A gente vem de avião, claro, né? E assim, era uma animação muito grande, eles sabiam da nossa existência lá. E o movimento começou a crescer, crescer e começou a nascer no nosso coração, né? Que na época tinha uma outra pessoa comigo, que era a Jocilene, e aí começou a nascer no nosso coração o desejo de, olha, nós já estamos levando muitas mulheres para lá. Vai chegar um tempo que a gente não tem como mais fazer isso. Então, a gente precisa trazer um evento desse para cá, para São Luís. E aí começa aquele medo, aquela insegurança. Será que a gente consegue? São Luís não tem o costume de ter um evento desse, porque os eventos que na época existiam em São Luís eram mais eventos das próprias igrejas, né? Sim. Cada igreja tinha o seu evento para fazer. E quando chega a proposta de fazer um evento desse, interdenominacional, onde eu congrego na Casa do Senhor, na Coama, ela congrega numa igreja Assembleia de Deus, Eu, Batista e várias denominações de São Luís participariam desse evento. E como é que isso soaria dentro da comunidade cristã, né? E aí a gente, primeira vez, pensamos, desistimos. Segunda, também desistimos. Aí viemos de lá e eu lembro que tinha uma palavra que a pastora, que é a presidente do evento lá do Rio, ela dizia assim, que vocês que estão aqui são como pássaros, que saem do seu ninho para buscar alimentos. E quando vocês retornam para suas casas, para os seus lares, para o seu ninho, para a sua cidade, vocês vão alimentar outras Amém. mulheres. Então, a gente veio com aquela palavra e vemos decidida, de fato, a gente fazer um evento aqui em São Luís. E para início esse evento, a gente pensava assim, nós não vamos conseguir alcançar 200 mulheres, porque, tipo assim, quem são elas, né? E aí, para nossa surpresa, a gente fez o nosso primeiro evento num hotel aqui em São Luís. E, para nossa surpresa, com 15 dias, a gente já tinha vendido 400 ingressos, que a gente tinha alugado um espaço para 400 pessoas, né? E aí a gente teve que aumentar o número de pessoas, porque tivemos que aumentar o local, o espaço, e com uma semana antes do evento, os ingressos já haviam esgotados. As mulheres estavam de fato sedentas, né? Para ouvir algo diferente da parte de Deus, algo que tirasse elas daquele lugar onde elas já se encontravam, mas queriam receber mais através de algo novo, né? E uma palavra para mulheres, para né? mulher Porque, direcionada. Assim, o Senhor tem uma palavra para a sua igreja, né? Sim. O Senhor tem palavra para homens, mas tem uma palavra também para nós mulheres. Nós somos diferentes, não somos melhores nem piores, mas Sim. somos diferentes do ponto de vista, né, biológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista, né, social. A mulher é diferente do homem. Então, inclusive, eu estava lá nessa conferência evento, Herdeiras, né? E aí, foi muito bacana. Muito, e assim, a gente sempre traz pessoas de renome nacional, mas a gente sempre traz pessoas que são pessoas sérias, né? Que a gente vê que tem uma vida pautada nos princípios cristãos, porque a gente entende que quando a gente está na frente de um trabalho desse, nós temos que ter muita responsabilidade. Primeiramente, responsabilidade diante do Criador, que nos chamou, porque nós não estamos aqui apenas para fazer um evento. Sim. Né? Esse evento, ele é para alcançar pessoas, para transformar vidas. Esse é o propósito, né? Restaurar, dar uma direção, porque às vezes a pessoa está completamente desanimada, né, Roseli? E vai em um evento desse, onde é uma atmosfera diferente, aquela pessoa sai de lá renovada, né? Com uma direção para mudança de vida, uma palavra para que possa pegar aquela palavra e viver aquela palavra e saber que Deus de fato falou com ela, né? Então, assim, é uma experiência incrível que nós, como organizadoras, né, desse evento, da Conferência Mulheres Extraordinárias, a gente tem vivido, a gente tem experimentado, de fato, algo sobrenatural de Deus nessas realizações.
Claro, a gente também passa por muitas lutas, né? Porque, como eu falei, As quando dificuldades ficam nos bastidores, né, ficam, Charlene? porque quando a gente está à frente, né, é tudo lindo ali naquela frente, e tudo, mas assim, é uma guerra muito grande espiritual, porque a gente sabe que, como eu falei há pouco, a mulher desanimada, ela entra ali, ela sai diferente, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar vidas, né? E quando a gente está disposta a essa mudança, que a gente vai atrás, buscar, não apenas ir para um evento para estar na frente, eu sempre digo, olha, você, mulher, que quer mudança, que quer uma palavra de direcionamento, vem para cá. Se você quer apenas estar saindo nas redes sociais para dizer que está no evento, não é legal, dê a vaga para outra pessoa. Né? Porque eu acho que a Sim, gente tem que fazer algo que possa trazer diferença para a nossa vida. Então, sim. é muito importante, muito interessante. Para nós é um grande privilégio, né? Eu não estou sozinha, eu tenho uma equipe grande, para a glória de Deus, né? E eu me alegro tanto, voltando aqui ao teu assunto, como eu te conheci, a Sim, Roseli, eu conheci justamente um momento desse, né? Que Deus foi agregando pessoas, e quando a gente está assim, com 15 dias antes de uma conferência, é, os nervos ficam à flor da pele, muitas demandas para ser resolvida. E a Roseli comprou, não foi, Roseli, o ingresso, e depois ela entrou em contato, falando que, sabendo se eu não estava precisando de ajuda. E nesse período eu estava realmente precisando, porque eu estava sem carro. E, gente, essa mulher é incrível, essa mulher é plena, essa mulher de Deus se colocou à disposição o dia inteiro para rodar comigo no carro dela, né? Rodamos essa cidade toda para resolver coisas para o reino de Deus. Então, sou muito feliz, Roseli. Tem uma palavra que eu sei que me direciona logo quando tudo começou, porque a gente, quando é mais jovem, né, a gente tem os nossos planos, né, mas a palavra de Deus diz que o homem faz o plano, mas a resposta vem do certa vem Senhor. do Senhor. Eu nunca sonhei estar na posição em que eu me encontro hoje, à frente dessas milhares de mulheres, né, liderando, direcionando através desse evento. Nunca sonhei, Roseli. Sonhava em me formar, em ter um casamento assim de princesa, Deus realizou. Sim, Sonhava em ter um marido maravilhoso, Deus você realizou. tem. Aí eu sonhava que eu ia me formar, ia ter minha empresa, ia ser administradora, ser uma empresária, né? E aí Deus vem cumprindo a palavra dele e muda tudo. Porque chegou um momento da minha vida, Roseli, onde eu tive que tomar uma direção, não só eu, mas meu esposo também, né? E isso estava ligado ao propósito. E o propósito é de viver o que a gente tem vivido hoje. E um dia nós tivemos que tomar uma decisão. E aqueles planos em que eu tinha feito para a minha vida começou a mudar completamente, né? O homem faz os planos, mas a resposta certa vem do Vem do Senhor. Senhor. E aí eu comecei a viver uma outra palavra que diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as Todas as demais coisas coisas vos lhe serão serão acrescentadas. acrescentadas. Então, essas demais coisas são realmente as demais, são todas as coisas, né? Que Deus tem acrescentado na minha vida a partir do momento que a gente faz uma decisão de viver o propósito dele, né? É de fé em fé, de glória em glória, cada dia buscando a renovação da esperança, porque a gente entende que não é fácil, mas com Deus nós somos mais que vencedores. Amém. E como é maravilhoso a gente ver o agir de Deus, né? Deus quer nos usar, Sim, né? E aí, você com certeza já era usada por Deus, mas eu conheço você, sei que você é uma pessoa mais tímida, né? sim, E você é uma pessoa mais de bastidores, né? E Deus diz: não, Charlene, agora você precisa, além dos bastidores, você precisa também estar à frente, né? sim. Você precisa ter lugar de fala, você precisa liderar, coordenar. E é importante a gente se abrir para poder dizer sim ao É Senhor, verdade. né? E eu sei que esse dizer sim ao Senhor para você foi um grande desafio. Foi muito desafiador. Eu me lembro assim do dia, né, onde Deus falou comigo, e aí eu disse assim: Senhor, mas eu vou tomar essa decisão, não posso tomar essa decisão só. Você tem que falar também com meu esposo. E aí, quando eu cheguei em casa,
Sempre quando eu chego do culto, eu converso com eles assim, aí, como é que foi o culto? Como é que foi a palavra? E aí o que Deus tinha falado comigo, falou ao mesmo tempo com Ao ele, coração ao dele. coração dele, e a gente teve que tomar essa decisão, que foi diminuir drasticamente o nosso trabalho, né, como Secular. secular, porque como você falou, né, eu sempre tive meu coração muito voluntário, mas pela posição em que eu me encontrava como uma pessoa que tinha uma empresa, muitas demandas, muito trabalho, na época eu viajava muito, porque a gente também tinha empresa em outro estado, né? E aí, assim, as pessoas vinham até mim, né? Pessoas da igreja, pessoas de comunidade, e me pediam assim, me ajuda com isso. Aí eu ia lá, ajudava financeiramente, só ajudava financeiramente, mas eu nunca participava, né? Porque eu não tinha tempo para estar envolvida. Eu sempre era aquela pessoa de dar, mas eu não estava envolvida. E aí, quando Deus fala que eu tinha que diminuir a minha vida secular para que eu pudesse viver aquilo Trabalhar mais no no reino. reino dele, eu tive que realmente, eu digo, Senhor, se for da tua vontade, tu vai confirmar com meu marido, porque eu não posso tomar essa decisão, né? E aí Deus confirmou com ele e a gente começou. E aí todas as vezes eu repetia esse versículo, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu creio que já faz uns 6 anos, Roseli, porque após o evento que eu conheci lá, a gente ainda continuou trabalhando muito e envolvido com o grupo, mas aí Deus queria que realmente fosse diferente. E não foram momentos fáceis, né? Onde cada vez Deus ia dizendo assim: eu quero mais um pouco, eu quero mais um pouco. E esse mais um pouco chega uma hora que tu diz assim: Senhor, está por completo, né? Assim, aos Sim. nossos olhos está por completo. Mas Ele sabe a profundidade, né? Até onde a gente E vai vai, dando até a os nossa meios, força, né? e vai dando os meios, né? Então, aí, a gente já está esse tempo todo. E, para a graça de Deus, Deus tem suprido, Deus tem acrescentado, Roseli. Dado É, contentamento, né? demais, Alegria. demais. Eu digo que esse processo em que eu vivi, eu digo assim, do período em que eu fui para o Rio de Janeiro morar, existe duas Charlene, a antes e a depois, porque a partir daí começou muita coisa a mudar na minha Sim. vida, né, em todas as áreas. E aí eu digo assim que essa mudança, ela foi profunda, dia após dia. Não é aquela coisa que chega e diz assim, pum, acabou aqui agora, agora tem que ser de outro jeito. Não, com Deus não é assim. Ele é educado, ele chega, ele vai te pedindo com carinho. E aí você tem que estar E ele vai trazendo sensível paz ao ao coração. coração. E você tem que estar sensível para ouvir a voz dele, discernir que é ele que está falando, para que você não venha ouvir muitas vozes, né? Porque a gente sabe que esse mundo ele tem muitas pessoas opinando, muitas pessoas trazendo notícias, e isso pode confundir. Mas a gente precisa estar sensível à voz do Espírito para que a gente possa entender que, de fato, é Ele e Ele está nos levando para cumprir um propósito, né? E a gente tem vivido isso, né? A partir do momento em que a gente começou, já são 5 anos de conferência. Você participou da 5ª conferência, Sim. que foi assim inusitada, né? Foi linda. Inusitada demais. Só recapitulando aqui, a primeira vez foi em 2017, a segunda em 2018, foram 850 mulheres, o nosso Olha, primeiro como foi uma evento crescente o número de de mulheres nas pessoas. conferências. O segundo ano foi para 1.200 mulheres. Terceiro ano foi para 2.000 mulheres, que foi no Palácio Eu Eventos. estava lá. O quarto ano foi 3.000 mulheres no espaço, que foi depois de uma pandemia, onde aí mesmo em que o coração das mulheres estava mesmo Pulsava. aflorado, porque muito tempo trancado dentro de casa, queriam estar naquele lugar. Foi um evento assim extraordinário, Gigantesco, né? gigantesco, onde eu disse assim: Senhor, tu está alargando assim a minha estrutura, a estrutura das meninas, porque parece um parto, né? Na verdade, é um parto, né, Roseli? Quando os sonhos vão se realizando, os projetos vão se cumprindo na vida da pessoa, é como se fosse um parto de verdade. A estrutura do corpo, ela começa a se abrir mais. A gente sente dores, né? No corpo, é como se fosse Sim. dores de parto mesmo. E a gente viveu muito isso uns dias antes do evento.
fora a expectativa de antes, porque existia aquela cobrança, o evento foi transferido, vai ser cancelado ou não vai, vai ter ou não vai, então tinha muito aquela indecisão de quando vai ser, Um clima um tenso por clima conta da tenso de Covid. muita gente doente, muitas perdas, né? Então, assim, a gente não podia estar falando de evento, porque era um momento de muita tristeza. O que se falar de um evento de E alegria? estavam E proibidos estava também, né? tudo proibido. Então, a gente tem uma parceria incrível com a dona Évila, né? Do Sim. Palácio Eventos, e ela, na época, Deus direcionou ela para criar uma área aberta para fazer justamente eventos como esse, né, grande, que poderia ir mais de 3.000 pessoas naquele lugar, e aberta ao ar livre, onde poderia ser liberado. Não ia precisar de Não é ar-condicionado. isso. E também das demandas que a época da Covid exigia, né? O Do afastamento entre afastamento e cadeiras. do ar que ficava fechado, né? E tudo. Então, assim, Deus foi planejando tudo, até chegou o dia certo da gente se encontrar naquele lugar. Então, a quarta conferência foi lá. E foi algo assim muito específico, porque o tema da conferência era recomece, né? Então era uma imposição, você precisa recomeçar, né? E quando a gente terminou aquele evento foi assim um marco para Eu nós. não fui, porque estava perto do casamento de Foi, eu Larissa. lembro dessa Eu história. até E aí o que que acontece? Logo após aquele evento, onde a gente foi surpreendida com o público, né? 3.000 pessoas ali no espaço, e a gente que tinha medo de trazer 200 sim. pessoas, E né? caravanas do estado, né? Caravanas do estado todo, né? Pessoas de todo o Maranhão vindo para São Luís. Aí elas mandam foto dentro do ônibus, aquela animação total. E aí, quando terminou o evento, passando assim uns 15 dias, aí Deus já começa a planejar o O próximo, né? próximo. A gente está descansando ainda, ele já está falando sobre o próximo, que seria o Sim. quinto. Ele falou assim para mim, que ele ia nos levar para um público diferente. Aí eu disse, Senhor, mas onde é esse público? Aí a gente, como ser humano, como Começa a imaginar mil sonhadora, né? Mil coisas. coisas. Será que não vai ser aqui? Vai ser em outro lugar, outro estado? Onde será, né? E aí passou um tempo, eu conheço uma pessoa que realizava um trabalho dentro da penitenciária daqui de São Luís, né, que é a unidade prisional ali de Pedrinhas. E ele me faz um convite para ir. Eu falei, pastor, mas eu tenho medo. Eu passo na frente ali daquela unidade, eu passo até de rosto virado, justamente para não nem imaginar o que se passa ali dentro, né? E ele disse assim: não, minha filha, mas dentro daquele lugar existem muitas mulheres extraordinárias que precisam que vocês vão lá visitar elas e levar uma palavra para vocês. Na hora que ele disse isso, meu coração fez assim, ó, se abriu. E aí veio a lembrança do que Deus tinha falado, que ele ia me levar para um outro público, para outras pessoas. E aí eu fiquei, meu Deus, se eu tenho que compartilhar isso com alguém, compartilhei com algumas pessoas do grupo, e aí falaram assim, vamos orar, porque a gente não sabe ainda o que, que Deus quer. Sim. E aí a gente passou a conversar Porque a foi respeito, inusitado, né? algo super inusitado. E aí chega aquela situação, Roseli, que Deus ele é o dono de todas as coisas. Ele é que governa Amém. sobre todas as coisas. Amém. Se alguém chegou a um ponto de 3.000 mulheres, qual é o sonho de um ser humano natural? Vou chegar ao próximo ano a 5, a 10. Deus vai fazer eu botar 6, 7, 10.000 pessoas. Aí Deus diz assim: não, você precisa ir pelo menos para um lugar onde tenha 50 mulheres, mas que se uma daquelas ouvir a minha voz e ser transformada, você já faz uma grande diferença através do poder que opera Amém. em vocês, que é o poder de Deus. E aí Deus faz algo totalmente inusitado, nos tira de vamos dizer assim, de um holofote, né, de luzes, de palco, de muita gente, e nos leva para um lugar onde existem mulheres que muitas das vezes são esquecidas, né? Você foi lá e viu, Marginalizadas. marginalizadas, pessoas que são aqui fora, muitas pessoas têm preconceito. Eu tinha, porque eu passava lá, ficava de rosto virado, porque eu dizia assim, eu não quero nem
imaginar o que acontece ali dentro, né? Mas são mulheres amadas do Pai, Do Pai. né? A graça do Senhor é para todos. E eu e você precisamos compreender isso, né? De que nós podemos e devemos levar, A né, palavra a de palavra do Deus. Senhor. E aí nós fizemos o primeiro encontro lá, que foi até um Dia das Mães, e foi super, super, assim, diferente. Eu vim naquele lugar a primeira vez que ainda não era conferência, foi um dia em que a gente foi conhecer, e eu Mas vim de mudou, né? mudou a cabeça completamente. Cadê aquele público? Não tem. Hoje eu já vejo de outra forma e eu fui para lá. Eu te falo, Roseli, eu não dormi a noite seguinte. O tempo todo lembrando de cada história, de cada rostinho. Ali Impactada, dentro né? também tem crianças, mulheres que foram presas e estavam gestantes e as crianças estão ali. E naquele dia, por ser um Dia das Mães em que a gente foi a primeira vez, aquelas crianças estavam junto com elas. Então, assim, eu vim de lá com o coração apertadinho demais, mas assim, Cheio de amor também. muito feliz de saber que eu estava ali por um grande propósito de Deus. E aí, através da direção do presídio, a gente foi se organizando, foi se planejando e a gente realizou a conferência, a quinta conferência. E aí a gente foi pesquisar, Senhor, mas por quê? Né? A gente fica assim, perguntando para que a gente sai de um ambiente para ir para outro, né? E aí eu quis entender o que significava o número 5 na Bíblia, né? E o 5, ele simboliza a responsabilidade diante de Deus. Olha, que lindo. Então, assim, eu digo, olha, Deus está nos dando uma outra família para que a gente possa cuidar, para que a gente possa ter responsabilidade diante dele com aquelas vidas que são tão preciosas quanto as que estão E que aqui fora. podem e devem ser resgatadas, né? Com certeza. Então, assim, a conferência aconteceu lá, né? Você foi uma das convidadas. Fiquei muito feliz de ter participado, gente. Não foi a primeira vez que eu tinha ido lá no complexo penitenciário. Eu já tinha ido Sim, sei lá, antes da pandemia, acho que foi em 2020, no começo de 2020, acho que no começo de março. Eu fui convidada pelo Instituto Humanitas, né, que faz um sim. trabalho lá, e eu fui falar sobre autoimagem, autoestima, né, e autoconceito. E foi uma experiência também tão maravilhosa, meu coração se encheu de amor por aquelas mulheres. E eu adaptei, claro, né, para uma, dependendo do público-alvo, eu faço adaptações, né, para ficar uma coisa bem clara, mas é muito importante a gente entender que a autoestima é o sentimento que a gente tem por nós. Eu me amo ou eu não me amo, né? E Deus nos ama, e porque Deus nos ama, eu preciso me amar, né? Eu posso aprender a me amar se eu ainda não me amo. E se eu me amo, eu posso cultivar esse amor com todo o carinho que eu mereço, né? Isso é autoestima. O autoconceito tem a ver com como eu me defino. Como é que eu me defino? Né? Eu sou inteligente, eu sou burra, eu sou um caso perdido, eu não sou. Isso interfere na nossa autoestima. E nós precisamos cuidar dessas questões, né? Da autoestima, do autoconceito e da autoimagem. Como eu me olho? Eu me acho feia, eu me acho bonita, eu me acho imprestável, eu me acho útil, né? O que eu posso fazer para melhorar? E quando esses três conceitos se unem e eles estão sempre ali conversando, eles podem fazer a gente mais feliz ou menos feliz. E aí imagina para aquelas mulheres que estão isoladas da sociedade, né? Algumas pensando assim, eu não tenho mais jeito, né? Como foi bacana eu ter sido convidada para isso. Isso também faz parte do meu trabalho de consultoria de imagem, que às vezes as pessoas acham que imagem tem a ver só com look, com luxo. Pode até ser que em algum momento faça referência a isso, né? A escolha da sua roupa, por que eu escolhi essa roupa e não escolhi outra, né? Por que eu escolho uma peça, né? Qual é o atributo de valor que ela tem? Mas a consultoria de imagem tem a ver com a imagem pessoal. Primeiro a sua essência, aquilo que vem de dentro. Depois como é que você vai compor isso que está aqui fora, né? E aí a gente tem N assuntos para trabalhar. Então, eu fiquei feliz de aquela época, né? Também aproveitei para falar de Jesus, que Jesus nos amava, que todas nós, mulheres, éramos amadas do Pai. E
voltar na conferência foi muito extraordinário para mim, né? Foi muito bacana, porque o Senhor nos chama, né, para sermos bênção. E quando a gente é bênção, a gente também é muito abençoada pelo Senhor, né? A palavra do Senhor é viva, é eficaz. E aí ela fala ao coração do outro, mas ela fala também ao nosso coração de maneira singularizada. Deus tem algo para falar para você, Deus tem algo para falar para Charlene, Deus tem algo para falar para mim. E Ele usa, né, as escrituras, Ele usa uma pregadora, um pregador, Ele usa um podcast, porque Ele quer que a gente conheça a sua graça, a graça salvadora que só é possível através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo já veio, já derramou seu sangue, e a gente pode usufruir dessa vida plena que só o Senhor pode nos dar. E aí a Conferência Extraordinária tem feito isso com muita maestria, né, Charlene? Então, parabéns. É verdade, Roseli. Tudo isso que tem acontecido, né? Deus tem agregado tantas coisas, nós somos tão gratos a Deus por tudo. Deus tem chamado tantas mulheres para o nosso lado, né? Aquele dia que a gente estava junto, porque a Roseli é aquela pessoa que é aquela mulher para toda hora, né? Gente, sempre que eu preciso, ela diz assim, Charlene, está precisando de mim, eu estou à disposição, né? Gente, eu sempre estou à disposição do trabalho do Senhor. E Charlene, como ela mesma falou, ela é muito voltada para essa questão social, né? Então, as Extraordinárias têm outros braços também, né? Tem o Instituto Abraçar. Isso. Fala um pouquinho para a gente aí. O Instituto Abraçar, Roseli, era isso que eu ia falar também, ele veio através das Mulheres Extraordinárias. As Mulheres Extraordinárias, que é idealizadora desse instituto. Porque a gente começou a perceber, através de algumas demandas, né, em WhatsApp, redes sociais, de mulheres cristãs que estavam passando por algum problema, alguma dificuldade emocional, financeira, em todas as áreas da vida, né? Elas começavam a ver aquilo que estava acontecendo, aquela movimentação, e via que a gente poderia ser alguém que poderia ajudar. Né? Então, elas começaram a pedir ajuda para a gente. E a gente começou a dar assistência para algumas pessoas. E foi nascendo algo diferente. Né? A gente fazia alguns trabalhos sociais em algumas comunidades, a gente fazia período de Natal para os moradores de rua, e Deus ele é muito assim, ele chegou uma vez e falou assim, mas eu quero que vocês cuidem de famílias, que vocês possam ver aquelas famílias dia por dia crescendo, sendo transformadas, para que os frutos venham aparecer. Porque às vezes você vai hoje, faz uma ação social aqui em um local, claro que a palavra nunca volta vazia, Sim. Né? Mas tem outras horas em que você precisa acompanhar. Porque uma coisa é fazer algo isolado, outra coisa é fazer algo pautado, mais consistente, isso, com o mesmo público e ir acompanhando, né? E aí foi isso que aconteceu. O Instituto Abraçar, ele nasce nessa necessidade de acompanhar para ver o crescimento daquelas famílias. E aí nasceu o Instituto Abraçar e chegou o tempo em que a gente teria que saber para onde é que nós seríamos direcionados. Qual seria o polo dentro de São Luís em que a gente iria, né? Aí chega a grande situação em que a gente tem que escolher entre os polos. A gente tinha polo da Cidade Operária, Maiobão, Coroadinho e Vila Itaquibacanga. Eu digo, Jesus, eu não conheço quase ninguém dessas áreas para onde eu vou. Coroadinho nunca foi. Deus escolhe as coisas improváveis para que a gente possa estar, né? E aí eu disse, não, mas no Coroadinho eu não conheço ninguém, eu conheço Itaquibacanga, que tem muitas mulheres do Itaquibacanga que vêm para a Conferência Extraordinária. E aí ele fala assim, mas não é esse lugar. E aí uma irmã minha falou assim, Charlene, se Deus quer que a gente entre para fazer algo diferente, nós vamos naquele em que a gente não é nem conhecido. E o lugar que a gente não conhece ninguém é Coroadinho. Vamos para o Coroadinho. E aí a gente começou a fazer tudo pensando no Coroadinho. E no Coroadinho, Deus foi agregando pessoas, chamou a juíza Lúcia Helena, né, que eu conheci através do Extraordinário, através de programas contra a violência. E depois ela me apresentou o doutor Fernando Mendonça, que é um juiz aqui da Execuções Penais, que ele faz um trabalho belíssimo há mais de 10 anos dentro do Coroadinho. Quando a doutora Lúcia falou assim, Charlene, Coroadinho, só quem conhece é o doutor Fernando, vou te apresentar. E o doutor Fernando conhece a gente e abraça a gente.
de Que uma forma legal. em que diz assim, olha, vem para cá, a gente vai te dar o apoio, a gente vai te mostrar a comunidade. Ele saiu apresentando os lugares onde possivelmente a gente poderia ficar instalado. Até que a gente encontrou um local dentro do Coroadinho, ali na Vila dos Frades, né? Era uma antiga associação que estava inativa e foi cedido para nós para que a gente pudesse realizar esse trabalho lá. Nós já estamos lá há 2 anos, né? E são 225 famílias, onde a gente tem feito um trabalho de entrega de cesta, né, que a gente sabe que a fome é algo que o nosso país tem passado, que é algo gigantesco, e a pessoa que tem fome, ela tem muita necessidade, né? Então, a gente tem levado cesta básica mensalmente, não para as 225, porque a gente ainda não tem condições, mas a gente leva todo mês para uma quantidade X de família, no mês seguinte para outras famílias, e assim a gente faz o rodízio. Mas nós também temos levado para dentro daquela comunidade conhecimento, nós temos levado informação, nós temos levado curso, capacitação. As crianças é algo que Deus tem colocado muito no nosso coração para esse ano de 2023. Porque eu vivi uma cena lá, Roseli, em que eu saí de lá, na hora que eu estava lá, deu pânico, né? Deu medo, onde eu vi a polícia chegando, abordando ali pessoas ali perto, eram crianças, né? E assim, de uma forma, eu digo, Senhor, mas por que aquelas crianças? Aquelas crianças tudo olhando, adolescentes sendo revistados, né? Casas tendo que ser, as portas ser abertas para que eles pudessem entrar, para ver o que estava acontecendo. E aquilo ali não era o nosso mundo, né? Eu nunca tinha vivido aquilo, então eu fiquei muito nervosa naquele momento. E eu vim de lá me fazendo uma pergunta, dizendo assim: Senhor, por que que eu estou ali dentro daquele lugar? E aí Deus respondeu para mim, disse assim: você está ali por causa justamente dessas situações em que você possa levar algo para transformar aquelas famílias. E aí meus olhos voltaram para as crianças e para os adolescentes, porque antes era mais as mulheres e as famílias, Sim. mas os meus olhos voltaram para as crianças. Então, assim, em 2023 nós temos um grande projeto para começar com crianças mesmo, Roseli. A gente vai estar com tipo uma creche escola, onde vai estar dando a assistência para essas crianças, depois vai para a adolescência. Então, assim, nós vamos funcionar lá com os olhos voltados para as mulheres, para as famílias, Sim. mas especificamente para crianças e adolescentes, porque a gente sabe que é o alvo que a gente precisa alcançar para que essas crianças Se cresçam tornem de formas adultos, saudáveis, se né? E tornem que adultos mais saudáveis em todos os saudáveis em aspectos, todas né? as áreas. Então, Mulher Plena, você que nos assiste, quer ajudar um instituto sério, tem o Instituto Abraçar. O Instagram do Instituto Abraçar é Instituto Abraçar Oficial. Instituto Abraçar Oficial, gente. Então, vocês podem entrar em contato com Charlene pelo direct, marcar para ir lá conhecer, Sim, nós estamos né? sempre indo lá fazer as ações. Você já é o nosso convidado para ser voluntária nesse grande projeto que tem essa missão de transformar vidas ali naquele E lugar. aí você pode contribuir sendo voluntário com o seu trabalho, né? Contribuir com cesta. Então, tem muito serviço lá. Tem, a obra é grande, né? Dá para você se encaixar em alguma questão do Instituto Abraçar. Charlene, eu te agradeço. Eu, particularmente, sou muito abençoada pelas extraordinárias, né? Sempre, inclusive, também por conta da tua atuação no Extraordinária, também Deus te colocou uma outra responsabilidade foi de fazer a questão da Adorar Produções. Isso. Finaliza aí contando da Deus, Adorar. ele, assim, ele me trouxe o grupo, as Mulheres Extraordinárias, e através disso ele foi agregando muitas coisas. A minha vida, como eu te falei, né? Foi uma mudança muito grande. E aí ele nos deu a Adorar Produções, que é uma produtora de eventos, em que faz grandes eventos cristãos aqui dentro de São Luís, tanto como show, muitas palestras. A gente já trouxe pessoas de renome aqui, como Tiago Brunet, André Valadão, agora foi a Camila Barros, né? Então, assim, a gente já vai ter um próximo evento aqui com o Cleito Pinheiro, e aí a gente está nesse cenário também de produção de eventos, né? Que é algo que eu descobri que eu amo muito, que é algo também que aquece meu coração, estar com pessoas, estar envolvido nesse movimento que leva ao reino de Deus, isso para mim assim, é uma grande satisfação.
eu faço de fato porque eu amo. E quando a gente faz algo que a gente ama, a gente se torna extraordinária e plena, né, Roseli? Com certeza, com certeza. Até os desafios, né, nos movem para alcançarmos o êxito, a É vitória, verdade. né? Porque às vezes a gente pensa só no resultado, mas a gente precisa também identificar que o processo pode ser vivido com alegria, com contentamento, se a gente faz com Deus. Né? O processo é que traz essa edificação, porque Sim. só o resultado, quando acaba, você já quer outra coisa, mas o processo é que te dignifica, é o processo que faz você ser melhor, Te né? ensina, né, a Te cada dia. ensina. E a Isso, gente tem isso vivido mesmo. isso. Para a glória de Deus, Deus tem dado esse contentamento, essa alegria de servir, mesmo quando os dias estão nublados, né? Deus tem dado essa alegria. Tem dias de choro, mas a gente sabe que tem dias de muita alegria. A esperança, a cada dia, ela é renovada, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossa vida. E isso nos dá uma grande alegria, um grande privilégio de servir a esse Deus maravilhoso e de contribuir nessa jornada de muitas pessoas. E mulher plena, eu sei que tem algumas mulheres que adoram viajar na maionese, né? E podem ficar pensando assim: ah, se eu tivesse a estrutura que Charlene tem, ah, se eu tivesse, né, um podcast. Enfim, queridos, Deus nos dá sempre desafios e Ele conta também com a nossa sabedoria para lidar com os recursos que a gente tem. Sim. Então, assim, Charlene começou pequena e foi crescendo e ela foi administrando isso, né? Para a gente poder estar aqui nesse podcast, N desafios foram superados, Superados, vencidos, é. né? E Deus ainda vai mandar muitos patrocinadores para esse podcast. Por enquanto, Verdade. Roseli Vieira, que é a patrocinadora, mas o podcast é do Senhor. E o Senhor vai nos dando condições. É claro que Ele me preparou ao longo dos anos, né? Eu sou especialista em comunicação, eu tenho, enfim, alguma facilidade de poder entrevistar, já conduzi algumas entrevistas, mas isso, para mim, fazer a obra do Senhor é sempre um grande desafio, uma grande responsabilidade, mas eu fico feliz. Então, assim, escute a voz do Senhor. O Senhor tem grandes coisas para fazer para você, mas Ele quer começar com os recursos que você tem. Quais são os recursos que você tem hoje? Aí todos os recursos intelectuais, tudo aquilo que você estudou, seus recursos, o que você tem em casa, né? Como é que você pode fazer? Então, aproveite seus recursos, aproveite que o Senhor quer usar você, seja vaso de honra para o Senhor, que aí você vai cada dia poder abençoar outras vidas e viver essa plenitude. Charlene, eu te agradeço e eu quero que você deixe uma palavra, né, para a gente se despedir desse podcast aqui, que foi muito edificante para mim. Deixe uma palavra para as mulheres plenas. Mulher plena, o que eu deixo para você hoje é que você nunca venha perder a esperança. Amém. Que você não perca a esperança, porque os dias podem até ser difíceis, mas você tem que acreditar e confiar naquele que te fez a promessa. Porque aquele que te fez a promessa, ele não falha. Você tem que saber ouvir a voz dele e entender que o tempo certo ele fará, mas você não pode desistir. Precisa renovar todos os dias a força e a esperança para viver o grande propósito de Deus nessa vida. Que Deus te abençoe. Amém. Ficamos por aqui. Fica conosco. Compartilha com a sua amiga, com a sua irmã da igreja. Fala que tem um podcast Mulher Plena, o podcast da mulher cristã. Visita as nossas redes sociais, Instagram, @podcast Mulher Plena. Estamos no YouTube, podcast Mulher Plena. Fica conosco que semanalmente temos uma mulher plena para abençoar a sua vida e a minha. Beijo.